Vamos ver se alguém vai entrar aí. Esperar alguém chegar aí para não ler em vão. Se entrar alguém. Bom dia, Ângela Silva. Nós hoje vamos falar sobre o purificador de pratas. Uma mensagem muito bonita, fala sobre a purificação da prata. E eu já vou começar a ler. Oi, Lu, bom dia, paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre o purificador da prata. Nós somos essa prata que precisa ser purificada. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um grupo de mulheres num estudo bíblico, quando elas estavam estudando o capítulo 3 do livro de Malaquias, elas se depararam com o versículo que diz: Ele assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Esse versículo intrigou as mulheres e elas perguntaram o que esta afirmação significava quanto ao caráter e natureza de Deus. Uma das mulheres se ofereceu para tentar descobrir como se realizava o processo do refinamento da prata e voltar para contar ao grupo na próxima reunião de estudo. Então, aquela semana, aquela mulher ligou para um ourives, marcou um horário para assisti-lo em seu trabalho. Ela não mencionou a razão de seu interesse na prata, nada além que sua curiosidade sobre o processo de refinamento. Enquanto ela observava, ele mantinha um pedaço de prata no fogo e deixava-o aquecer. Ele explicou que no refinamento da prata devia manter-se a prata no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, de forma a queimar todas as impurezas. A mulher pensou em Deus mantendo-nos em um lugar tão quente. Depois ela pensou sobre o versículo novamente. Ele assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Ela perguntou ao ourives se era verdade que ele tinha que se sentar em frente ao fogo o tempo todo que a prata estivesse sendo refinada. O homem disse que sim. Ele apenas tinha que sentar lá, segurando a prata, mas também tinha que manter seus olhos nela o tempo inteiro. Se a prata fosse deixada apenas por um momento, em demasia nas chamas, ela seria destruída. A mulher silenciou por um instante, depois ela perguntou: Como você sabe se a prata está completamente refinada? E o homem respondeu: é fácil. O processo está pronto quando vejo minha imagem refletida nela. Portanto, demonstre uma nova apreciação pelos tempos de dificuldade, porque eles trazem consigo imensas oportunidades de crescimento e aprendizado. E é exatamente por isso que Deus permite que eles aconteçam em nossa vida para que sejamos purificados como a prata. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Salmo 66, versículo 10. Imaginemos, quando nós estamos passando pela prova, a gente fica desesperado, a gente fica revoltado, né? Quantas vezes nós revoltamos porque estamos passando por dificuldade, provação. Mas é Deus provando a nossa fé, nos purificando como a prata, é testando a nossa fé, a nossa perseverança, testando, provando se realmente nós somos fiéis a Ele, porque aquele que é fiel a Deus não desanima, não desiste. Não desiste. Eu tive uma nora e ela deu câncer
e esse câncer virou metástase. Já foi de uma vez uma metástase e ela foi internada, já foi direto para o Life Center, lá já fez a cirurgia, tirou 25 nódulos de uma vez no intestino dela, e eu desesperada, eu queria negociar com Deus. Eu queria negociar com Deus. Eu falei com ele, Senhor, eu raspo a minha cabeça, porque meu cabelo nunca foi cortado. Eu raspo a minha cabeça, Senhor. Senhor, me leva e deixa ela, porque ela tem 2 filhos, ela é nova, Senhor, eu já estou idosa. Deus não aceita troca, Deus não aceita barganha, Deus, ele faz conforme o querer dele. E assim, a minha nora partiu para o Senhor ainda deu a ela 1 ano e 8 meses, e ela foi embora. Foi muito triste, foi muito difícil lidar com os 2 filhos, com o esposo, mas Deus deu vitória. Esquecer? Jamais, né? Não tem como esquecer. Mas nós aprendemos a conviver com a falta da pessoa. E nós somos purificados como a prata. Ela foi purificada como a prata. Deus deu ela oportunidade. Interessante, que mais me impressiona nessa minha nora, é que ela nunca pediu para ser curada. Ela só pedia para Deus dela força para suportar a quimioterapia. E fé, ela demonstrava uma fé, ela falava, não, eu vou morar com Jesus, isso é lindo, isso é prata purificada, é uma prata que foi purificada, o Senhor a levou para si, mas também tem cuidado dos filhos, e tudo, vai tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que na provação, ao invés da gente murmurar e falar, eu não tenho, eu não estou conseguindo, vamos confiar em Deus, vamos fazer igual ele fala da prata ali, ó, né? A meditação, a reflexão sobre a purificação da prata, porque nós somos prata para ser purificado e às vezes nós temos que passar por luta, por provação, para poder sermos aprovados, porque o obreiro, para ser aprovado, primeiro ele é provado e nós não queremos essa provação, porque provação dói, provação é problema, é luta, é dificuldade, nós não queremos ser provado, mas nós precisamos ser provado para ser aprovado. É muito difícil a luta, mas a vitória é certa, porque aquele que nos conduz, aquele que nos guia, ele tem para nós a solução. Ele não dá luta maior do que nós possamos suportar. Às vezes hoje você está passando por um problema, por uma dificuldade, creia, Cristo Jesus te dá vitória, o Senhor Jesus é o poder que liberta. Ele é aquele que não deixa nada, nenhuma oração fica sem resposta. O Senhor é fiel, nós somos infiéis. Está escrito assim, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Vamos adorar ao Senhor, vamos ser fiel a Deus, vamos ter compromisso com o Senhor, vamos procurar fazer a vontade de Deus, porque nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, mas a nossa vontade, nós procuramos o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, a gente vê o começo e o meio, mas a gente não sabe como é o fim. Por quê? Porque tudo que é fácil traz complicação. Então, nós precisamos procurar fazer as coisas de acordo com o que Deus permite. E Deus, nessa manhã, quer curar suas enfermidades. Ele quer libertar seu marido, ele quer fazer a obra. Se Deus ainda não libertou o seu marido, tem alguma coisa errada em você. Se Deus não libertou a sua esposa, tem algo errado na sua esposa. Sabe por quê? Porque o testemunho está escrito na palavra de Deus. A esposa ganha o marido sem palavra, com o seu testemunho. Que a esposa seja aquela prata que reflete o brilho de Cristo nela. Mas ao invés da mulher ter sabedoria para ganhar o esposo, ou o esposo sabedoria para ganhar a esposa, ele começa a falar, desfazer, xingar, né? Não tem um pingo de sabedoria, não tem um pingo de domínio próprio. E nós estamos vivendo numa época, numa era que é necessário, é indispensável o domínio próprio. Nós temos a convicção
que nós é que estamos com a verdade, nós é que sabemos tudo, mas não, irmãos, nós temos que dividir, precisamos ser maleáveis. Precisamos ser maleáveis. Eu vou fazer 50 anos de casado o ano que vem, mas dificuldade? Meu Deus, e quantas dificuldades eu passei para chegar nesses quase 50 anos que faz o ano que vem, em nome de Jesus. Então, engoli muito sapo. Meu esposo também. Nós vivemos uma vida atribulada, uma vida difícil. Nossa vida era no centro, na segunda, quarta e sexta a gente estava no centro e no domingo a gente estava na missa. Mas a nossa intenção lá no Espiritismo era que a nossa vida melhorasse, que a gente desse certo, que a gente brigava demais, era muito difícil. Nossa vida foi muito difícil até encontrar o Senhor Jesus. Porque depois que nós conhecemos Jesus, irmão, passamos a ler a palavra de Deus, a nossa vida foi mudando, porque a palavra de Deus, ela te mostra, ela te ensina tudo o que você precisa saber, ela te mostra, ela te admoesta, ela te aconselha, ela te adverte, ela te ensina, ela tem resposta para tudo. Então, nós precisamos deixar que o Senhor nos purifique como a prata, aceitar os desígnios de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós lutamos contra o próprio Deus. Nós lutamos contra o próprio Deus. Muitas vezes a mulher não tem filhos, não consegue gerar um filho e fica, Deus, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E Deus dá o filho. Mas quem sabe Deus não estava dando para ela, era um livramento de ter um filho que ia dar ela trabalho. Conheço várias pessoas assim, que não tinham filhos e ficava chorando porque queriam um filho, e hoje tem filho, mas é filho problema. E Deus não dá luta maior do que possa suportar, mas está escrito que tudo que nós pedimos em oração crendo, nós vamos receber. Depois nós aguentamos consequência. Olha, há uns anos atrás, uns 30 anos atrás, um pastor, ele foi para o monte, coitado, infelizmente, foi para o monte orar para Deus quebrar a perna de uma irmã. Isso que a gente vê hoje já acontece há muitos anos. São os crentes feiticeiros. São os crentes feiticeiros que fazem a oração contrária para destruir seu irmão, seu amigo. Ninguém quer te ver bem, não, meus irmãos. Ninguém quer te ver feliz, não. Ninguém quer te ver no salto para cima, abençoado, não. É só Jesus. Você é a pessoa mais interessada em ser abençoada, em ser prata purificada, em ser uma prata que brilhe, que tem o reflexo de Jesus. Você é que tem que lutar pela sua vida, lutar para ser feliz, porque Deus quer ver o seu esforço. Eu criei meus filhos na igreja, debaixo de chuva, de sol. Os meninos, naquela época, tinha coqueluche, tinha sarampo. Meus meninos deram sarampo e coqueluche, mas eu nunca deixei de ir na igreja porque meus filhos estavam doentes. Eu nunca deixei de ir na igreja porque eu estivesse passando mal. Irmãos, o Senhor quer ver o nosso esforço, a nossa boa vontade. Ele nos quer nos seus pés. Ele quer que nós sejamos servos fiéis e que faça o querer dele. Está escrito na palavra de Deus assim, faça tudo o que te vier à mão. Agora, porque para a sepultura, para onde você vai, lá acabou tudo, você não vai fazer nada. Então vamos prestar atenção a prata precisa ser purificada. Nós somos essa prata que precisa ser purificada. E Deus está com os olhos em nós, nos contemplando, nos purificando. Às vezes a gente sofre uma dor e aquela dor não passa. Aquela dor é para te fazer lembrar que você precisa de Deus. Aquela dor, aquela enfermidade é para te lembrar que você precisa de Deus, porque você está tão bem, tão envolvida nas coisas do mundo, que não lembra que Deus existe e Ele quer te dar a bênção, Ele quer a sua alma para Ele não te quer perdida.
Ele quer que você seja serva fiel, que aceita ser purificada pelo fogo. Já imaginou no fogo? A mulher lá, a irmã lá vendo, ela ainda pensou, mas Deus quer nos ver no fogo desse jeito? Deus quer nos ver no fogo desse jeito? Quando vai tudo bem na vida do cristão, é incrível, mas é verdade. Se está tudo bem, você esquece de Deus. Mas quando você está em luta, você já imaginou? Você corre para os pés do Senhor, você vai orar, você vai buscar a Deus, você vai implorar, vai suplicar. Mas está tudo bem, você até esquece de orar. Você até esquece de orar, esquece que precisa. A oração tem que ser contínua, nós temos que estar em comunhão com Deus todos os dias, todos os momentos, todas as horas, porque o Senhor Deus, Ele quer nos abençoar, Ele tem prazer em nos abençoar, mas também Ele quer que nós estejamos firmes com Ele, firme na presença dEle. O purificador de prata é o Senhor Deus, que nos purifica, que nos transforma. Portanto, demonstre uma nova apreciação pelos tempos de dificuldade, porque eles trazem consigo imensas oportunidades de crescimento e aprendizado. Nós aprendemos com o sofrimento, nós aprendemos. Quer converter seu coração? Vá visitar um hospital. Não falo nem cadeia, não, vá no hospital. Ali você vai ver o que é sofrimento, ali você vai ver o quanto a sua carne não vale nada. Você vai ver que você não precisa ter orgulho, não precisa achar que é maior do que, nem melhor do que ninguém. Você vai ver que a vida aqui é passageira e nós precisamos mesmo é do Senhor Jesus, é ser purificado como a prata, para quando a trombeta tocar e nós formos chamados, nós vamos pular para os braços do Senhor Jesus e vamos viver com Ele na glória. E teremos a certeza que lá não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. Deixemos de lado o orgulho, a arrogância, a presunção, tenhamos humildade, vamos ter gratidão para com as pessoas, amor ao próximo e saber que tudo que nós precisamos aqui nessa terra o Senhor vai dar. Porque está escrito assim, Paulo falando, já fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, irmãos, nós preocupamos com tudo, mas presta atenção, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nessa manhã nos abençoe, nos dê um dia feliz, um dia abençoado, e não esqueça de entrar no meu canal, deixar lá o seu curtir lá, e compartilhar, divulgando esse meu trabalho em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja e faça com que os seus sonhos se realizem. O meu sonho realiza porque eu creio. Eu tenho fé, eu tenho determinação. E lembre-se, as nossas palavras têm poder. O que a gente fala é o que acontece. Eu tenho um filho, ele era pequeno, meu esposo passava a mão na cabeça dele e chamava ele, ô professor Maurício, ô professor Maurício. Hoje ele é um professor. Hoje, não, há muitos anos ele é professor. É uma profissão honrada. Não existe advogado, nem um grande homem sem antes passar por um professor. Né? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos faça feliz para a glória e honra do teu nome e até mais. Visite o meu canal e deixe lá e curte lá em nome de Jesus. Deus abençoe.